ficar ruim eu posso, né? Porque eu não tenho muita prática de... Aí a primeira pergunta seria quem tu és, né? Tua profissão, enfim. Uma boa parte do que eu escrevo é aquilo que eu vivo, muitas vezes é aquilo que eu vivencio no meu cotidiano, e são experiências das outras pessoas também, que eu acho assim, interessante documentar, né? Então, e essa minha experiência de escrita, ela vem desde berço mesmo. Eu nasci, me criei dentro de uma família, no seio de uma família onde a minha mãe gostava muito de ler, né? Ela lia clássicos como essa de Queiroz, né? Literatura portuguesa. Então, acho que vem daí mesmo esse afã, esse meu deleite pela literatura. E eu tinha uma avó portuguesa, né, com ascendência italiana, chamava-se Clotilde Antonella, e ela era uma exímia contadora de histórias. Então eu cresci ouvindo as histórias da minha avó, e talvez eu tenha herdado essa inclinação também não só para ouvir, mas também para escrever. E é daí que vem o meu sobrenome Antonelli, em homenagem à minha avó, Márcia Antonelli. Eu nasci, evidentemente, no corpo de um homem, eu nasci Márcio Santana, mas resolvi me assumir, né? Me assumir mesmo, embora eu tenha os órgãos genitais masculinos, mas eu penso e ajo como uma mulher. Eu me assumi como uma mulher, eu não sou um homossexual vestido com roupas de mulher. Eu penso e ajo e me considero, eu me reafirmo no atual momento como mulher. Então tá tudo aqui na cabeça mesmo, né? E eu tento da melhor maneira possível me impor dentro dessa sociedade, né? Dentro dessa minha reorientação sexual, como Márcia Antonelli, que não é fácil. O preconceito existe mesmo, eu sinto isso na pele, no meu cotidiano, né? Mas a gente tem que se impor, essa é a verdade, né? A gente tem que buscar o nosso espaço, se reafirmar. Enquanto eu não gosto muito, vou deixar bem claro, eu não gosto muito dessas rotulagens, assim, transgênero, travesti, transexual. Eu me vejo como uma cidadã, sobretudo, acima de tudo, uma cidadã, alguém que se assumiu como mulher e que está buscando o seu lugar ao sol, não só se reafirmando como mulher, mas como escritora também. Então são vários desafios que eu tenho enfrentado assim no meu dia a dia, né? Mas eu tô feliz, eu me sinto realizada agora, né? No atual momento que eu tô vivendo assim, né? Algo mais? Os transgêneros, eles têm mudado um pouco essa realidade, né? Por quê? Porque os transexuais, os transgêneros, eles estão tendo mais oportunidade agora de terminar seu segundo grau, né? Porque até um tempo atrás você não concluía o seu segundo grau, em razão dos bullying que havia, do preconceito da própria instituição, né? Dos próprios colegas, então era muito difícil. Eu por muito tempo fui professora, né? E eu observei isso mesmo, né? Muitos travestis iniciando e de repente não conseguem concluir o segundo grau, porque a pressão é muito grande. Não só a pressão da própria escola, porque existe péssimos profissionais que não estão preparados para lidar com isso, pedagogos, né? Então eles sofrem essa pressão dentro de casa e dentro da instituição. E aí, às vezes você não aguenta e acaba desistindo. E quando você não conclui os seus estudos, você não vai se inserir em hipótese nenhuma em um mercado de trabalho. E qual é a saída? É a prostituição. Aí você vai se prostituir. Então essas coisas estão mudando. Eu tenho observado que os transexuais estão terminando os seus estudos, estão se inserindo dentro do mercado de trabalho, né? E estão ingressando também nas faculdades. Então essa realidade, eu tenho observado de forma muito positiva. Está acontecendo isso, e isso é muito bom. Qual ano que você nasceu? Hã? Qual ano? Ai, meu Deus do céu, preciso revelar, Tá, eu sou de 60... Nossa, tua juventude, o que tu passava na tua juventude? E de lá pra cá, melhorou? Eu sou de 69. E
Ah. Ainda sofre muito? Pois não, mudou muito. Houve muitas conquistas agora, né? Houve muitas conquistas. Como eu estava falando anteriormente, né? Os travestis que antes encontravam um meio de saída para sobreviver através da prostituição, essas coisas têm mudado. Por quê? Porque estão concluindo os seus estudos, estão ingressando nas universidades e estão se inserindo dentro do mercado de trabalho, estão ocupando o seu espaço de forma digna, né? Então isso eu tenho visto e está acontecendo, é uma realidade que mudou de uns tempos para cá, né? E só vai mudar quando a gente conseguir mesmo ocupar esses espaços, ter esse poder de voz, de ser vista pela sociedade, de ser respeitada pela sociedade, mas quando você consegue atingir essa condição, né, de autoafirmação mesmo, né? Tu perguntaste o quê? Eu me perdi agora um pouco. Mas depois vai reeditar, né? Não, tudo bem, eu edito, a gente corta. Tem alguma coisa assim memorável, diante de todas as coisas que tu viveu, algum momento de abuso mesmo? Eu sofri... revelar, assim. Eu me assumi recentemente, em 2017. É claro que não foi de uma hora para outra. Você isso aqui, não foi assim. Esse é todo um processo. Tu demorou pra aceitar? Foi uma luta. Eu sofri uma luta, um embate mesmo, um embate espiritual, mental, né? Uma luta comigo mesmo, né? Eu cheguei até a cogitar se eu estava com algum problema, em razão da pressão que você sofre dentro da própria família mesmo, né? E pessoas, não, tu tá confuso, né? Tu tá passando por um momento muito ruim e tal. Então isso, eu passei por isso e cheguei a um momento que eu cogitei a um psicólogo para tentar me tratar, mas eu vi que não é por aí não tinha nada de errado comigo não. Quando foi que tu percebeu que era o momento? Foi, eu passei por eu passei por 3 ensaios, eu diria, 3 ensaios, né? O primeiro, o segundo, né? E quando foi na 3ª vez que eu disse, não dá mais para eu lutar comigo mesmo, né? Eu tenho que me assumir mesmo, eu tenho que ir para as ruas. E foi isso que aconteceu. Isso só foi possível ano passado, 2017, quando eu realmente me assumi como mulher, de ir para as ruas vestida de saia, salto, né? E isso faz parte do meu dia a dia, né? Eu vou ao banco, eu cumpro essas coisas burocráticas, mas assim, né? Porque não foi fácil para mim, não é fácil, é uma mudança radical, mas que foi necessário. Porque senão eu tava me tornando uma pessoa o Márcio Santana estava se tornando uma pessoa muito rancorosa e estava destruindo as pessoas que se cercavam dele e também estava se autodestruindo. Então eu vi que estava sendo mal. Tu tinhas algum problema em ser chamado pelo sexo masculino, assim? Eu ainda tenho, eu me sinto constrangida quando alguém fala ele, ou me chama pelo nome de Márcio, né? Mas tudo... Eu rompi a relação. A única pessoa que ainda me aceitou, que me aceita é minha irmã e a minha mãe, que já faleceu. Mas o resto não me tratam mais como antes, com o respeito que eles tinham por mim, que nutriam por mim antes. Mudou tudo. Então eu tive que romper, matar a minha família. Uma parte da minha família eu tive que matar mesmo. Matar no sentido metafórico, né? Exatamente. É como nascer novamente. Eu nasci 2 vezes, né? Na verdade, né? Aquele Márcio já não existe mais, eu não me vejo mais como Márcio, aquele Márcio exauriu-se, né? Desapareceu, morreu e eu acho que eu transcendi, na verdade, né? Eu transcendi. Então hoje eu sou a Márcia Antonelli, toco a minha vida da melhor maneira possível, como falei a priori, tentando me reafirmar de alguma maneira dentro da minha profissão que eu escolhi, que foi a profissão de escritora mesmo. E como trans, né? 15 anos de magistério mesmo, né? Eu passei por escolas particulares, escolas
públicas, né? Mas eu ainda era o Márcio Santana. Mas eu observei, como eu falei para você, né? Eu observei o preconceito que os transexuais sofriam, né? A pressão dentro das escolas e por isso mesmo eles desistiam. Eu ainda me considero em forma, eu tô, como é que eu posso dizer? Transitando ainda, né? Ainda não se concluiu ainda. Porque o que está faltando para mim? A mudança de nome. Já foi sancionada uma lei, que foi uma das várias conquistas, né, que nós obtivemos, né, ao longo de toda dessa luta, né, e uma dessas conquistas foi a mudança de o governo ter sancionado essa lei. Agora o que está faltando é a homologação do Tribunal de Justiça para que os cartórios efetivem, né, a mudança. Não vou mais voltar para a sala de aula. Nem a universidade? Hã? Sim, eu tô na universidade, claro, eu tô pensando em fazer um mestrado, né, dentro da área que eu me graduei em letras, língua inglesa, né? E eu quero fazer um dentro da literatura norte-americana, entendeu? Isso é uma meta minha. Mas quando eu retornar à universidade, eu vou retornar como Márcia mesmo, Márcia Antonelli, né? Mas voltar para a sala de aula não é mais essa minha pretensão, não. O que eu tinha que fazer na área da educação eu fiz, né? Eu vou tentar agora uma nova empreitada, né? Se aprimorar. Exatamente. Mas a gente nunca pode parar de estudar, de ir em busca de conhecimento, porque é isso que nos dá empoderamento, é o conhecimento mesmo, né? E quanto mais saber você tiver, mais conhecimento você tiver, e você vai ter mais condições de dialogar com a sociedade, com essa sociedade que parece que não evolui de jeito nenhum, né? Não consegue evoluir. E só vai haver uma mudança de fato quando houver um diálogo. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode se esconder, a gente tem que ir para a luta mesmo, né? E dialogar com a sociedade e fazer com que ela mude, né? Que esse preconceito que existe hoje né? Deixe de existir. É porque é isso que atrasa, né? É o grande atraso desse país, né? É o preconceito. Infelizmente existe o preconceito, hoje não tanto quanto antes, mas existe um preconceito velado, que é pior, é cínico, um preconceito cínico. Isso não pode existir. Então é isso, eu pretendo, a minha bandeira de luta agora é essa mesmo, né? De poder dialogar mesmo. Desculpa. Eu tô olhando para essa árvore, tão linda essa árvore, né? Mas tá sim, tá vendo assim, uma mudança, né? E respondendo a tua pergunta, as políticas públicas são necessárias, elas de fato são ferramentas de mudança, né? O que você acha da ideia do projeto? Você está falando sobre isso abertamente, sobre a praça pública? Eu acho maravilhoso esse projeto e esse convite que me foi formulada, né? De estar, porque é um meio que eu tenho de poder me expressar, de poder me desabafar. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de poder falar nesse exato momento, só que às vezes mas é um projeto maravilhoso, dá voz para quem realmente precisa falar. E a gente precisa falar na atual conjuntura que nós estamos vivendo, nesse retrocesso que houve nesse país, né? Porque houve um golpe, e você me permite falar disso, houve um golpe, né? E com esse golpe acarretou um atraso, né? Nós estamos vivendo um retrocesso, uma estagnação. Então, esse é o momento da gente poder falar, de poder se expressar, poder desabafar. E eu espero que com esse meu depoimento gere alguma outra discussão nesse campo, né? E que outras vozes também sejam oportunizadas para poder falar abertamente do que sentem, porque é preciso, é necessário. Mais do que nunca, no atual momento, no atual contexto desse país, a gente precisa engrossar o caldo, ir para as ruas, falar, atuar, entendeu? E dialogar, sobretudo, com essa sociedade caduca, que nunca evolui. Então esse é o momento. Eu sofri 2 constrangimentos, né? Um foi num bar, eu não vou citar o nome, mas foi num bar onde eu fui impedida de usufruir do banheiro
do banheiro feminino, né? Por um segurança que ali se apresentou como segurança e me impediu de entrar. E queria que eu fosse para o banheiro masculino, mas como é que eu posso usar o banheiro masculino paramentada desse jeito? Não tem cabimento. Então isso gerou uma discussão, né? E uma outra ocasião foi num baile da Praça São Sebastião, ao lado do bar do Armando, que eu também sofri um outro constrangimento, que o cara me expulsou mesmo, um funcionário lá me expulsou lá, não deixou que eu adentrasse, porque eu costumo vender os meus trabalhos em bares, eu adentro os estabelecimentos, abordo de forma muito educada, muito polida as pessoas que ali se encontram, né? E nunca faltei de maneira nenhuma com educação. Eu sempre fui uma pessoa muito educada, eu nasci no seio de uma família educadíssima, né? E isso eu herdei, né? E eu sofri esse constrangimento, foi um bate-boca, gerou um bate-boca lá, mas eu levei o conhecimento da proprietária e esse cara foi demitido. Eu não queria que ele fosse demitido, eu queria que ela apenas instruísse para que ele tratasse melhor. Não só a minha pessoa, como as outras pessoas, independente do gênero, né? Mas que seja mais... Mas ele agiu com preconceito, eu senti, as pessoas agem sim com preconceito, existe o preconceito, né? E às vezes com violência, né? Às vezes com violência. Eu até agora não sofri nenhuma violência porque eu tento da melhor maneira possível dialogar. Pessoas que já sofreram? Não, eu não conheço, Assim, eu não conheço pessoas, mas sofrem sim, com certeza, sofrem violência física, violência verbal. São várias, né? Mas eu já sofri esses dois constrangimentos e eu não fiquei calada não. Não dá pra você ficar calada, você tem que, né, tem que tomar alguma providência. As pessoas precisam mudar a sua postura, a sua maneira de pensar e de tratar com mais humanismo o outro. Saber respeitar as diferenças, né? Eu ainda primo muito pelo diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental nisso, né? É questão basicamente de educação, é isso. E como eu sou uma pessoa muito educada, muito polida, eu tento, assim, como eu falei a priori, da melhor maneira possível dialogar para que mude um pouco essa consciência. Transito por todos os temas, né? Eu gosto muito, por exemplo, esse trabalho aqui eu tenho muito carinho por ele, chama-se A Louca e Outros Contos, porque é um trabalho onde eu resgato um pouco da minha infância, né? Eu costumo chamar de recortes de memória. É um pouco da minha infância, no bairro de Educandos, onde eu nasci e me criei, né? E a Louca, a Louca, ela existiu mesmo, foi uma mulher que existiu, tinha problemas mentais e por essa razão ela sofreu muito preconceito da sociedade, né? Ela foi expulsa lá do bairro de Educandos e quase linchada. Eu tive o privilégio de conhecê-la. Eu conheci a Louca na minha tenra infância, dos meus 11 para 12 anos, né? Quando ela surgiu lá no bairro, apareceu de forma epifânica mesmo, né? Eu nunca soube da procedência da Louca, e muito menos o nome dela e da forma como ela sumiu. Simplesmente ela apareceu e desapareceu, mas marcou, deixou um lastro e marcou muito profundamente a minha vida, de maneira que eu imortalizei. Então a Louca e esses outros duas narrativas que seguem é um pouco da minha vida, que ficou lá atrás, que eu achei relevante documentar. E eu tenho outros segmentos, como o erotismo também, né? Que é um dos temas assim, muito recorrentes é o erotismo, a garçonete sem calcinha, outros orgasmos, uma linguada no cu é como uma catitinha com fome. Enfim, são vários temas assim que se inserem dentro dessa temática da sexualidade, onde eu trato com muito humor, com muita irreverência. Porque Manaus é uma cidade muito sisuda. Manaus é uma cidade muito séria, muito sisuda. Uma província, né? É uma província, parece uma cidade que ainda não evoluiu, uma cidade que falta rir. Então, eu escrevo, a maioria do que eu escrevo traz no seu dorso essa ironia mesmo, essa irreverência, de proporcionar o riso, não só o entretenimento, claro, e também uma reflexão,
mas o humor está muito, os meus escritos estão muito impregnados de humor, porque essa cidade falta um sorriso nessa cidade, é uma cidade triste, é uma cidade acabrunhada, então as pessoas precisam rir. E as pessoas, quando adquirem esse meu trabalho, elas riem, começa pelo texto, pelo título, né, e começam a rir. Né? Então é isso, o que eu escrevo são vários temas. A minha segunda fase como escritora, eu estou lançando agora um livro chamado Testículos de Gatos, que eu vou aproveitar, já faço o convite, dia 29, eu vou estar publicando esse livro, é um livro de ensaios. Testículo de Gatos é um livro de ensaios, é um exercício de linguagem novo, né? São as minhas correspondências com os meus grandes escritores que eu admiro, só que são correspondências através de cartas, de epístolas, que eu mantenho com esses escritores, como por exemplo Dostoiévski. A literatura russa me influenciou muito, eu trago muita influência da literatura russa, né? E Dostoiévski, para mim, foi um dos escritores que, de certa maneira, me inspiraram muito. O realismo de Dostoiévski, o realismo psicológico de Dostoiévski me influenciou bastante. E eu me correspondo nesse meu livro, o Testículos de Gatos, é uma correspondência que eu mantenho com esses escritores. Dostoiévski, Goethe, o poeta alemão, o Fernando Pessoa, Lima Barreto, Mário de Andrade, enfim, são os meus expoentes, né, que de certa forma me inspiraram a continuar escrevendo. E tem um outro trabalho que está previsto por uma editora de São Paulo, que chama-se Sobre Licores e Solidão, que talvez em setembro esteja saindo. Sobre Licores e Solidão, eu falo de mim mesmo, dessa minha nova, da Márcia Antonelli, do dia a dia, do cotidiano da Márcia Antonelli. Então é um trabalho muito intimista, muito interior, em que eu me exponho mesmo, tudo isso que eu estou passando, né, em forma de crônicas. Tá? Então são dois trabalhos que estão aí no prelo, eu espero sair e eu continuo escrevendo. Minha bandeira de luta é essa, é escrever, continuar escrevendo. Se eu parar de escrever, eu morro. Exatamente. Quero te agradecer por estar aqui hoje, sua vivência, sobre tudo isso que é você e a sua vida. Eu agradeço, eu agradeço muitíssimo o convite da Nath, você também, né? E eu acho que o caminho é esse, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, dando voz para quem realmente precisa falar, né? Eu me sinto privilegiada, muito honrada em poder, espero ter contribuído com alguma coisa nesse excelente trabalho de vocês. Um beijo da Márcia Antonelli.